Tá a fim de presentear alguém querido com itens Pokémon? Celadon Shop, use o código KEM5 e ganhe 5% de desconto em itens incríveis de Pokémon. Link na descrição do vídeo. Passe já na Celadon Shop. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, já vai deixando seu like porque hoje nós vamos falar sobre Mr. Mime Larvitar, do Ash. Pois é, vamos conversar sobre esse assunto, rapidamente uma passagem aí também sobre o episódio da semana e novamente não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho para você ser notificado, se inscrever por aqui e cheque sempre os comentários porque às vezes pode ter alguma coisa aí que eu quero somar pro vídeo, não deu pra colocar no vídeo por algum motivo, eu sempre vou deixar nos comentários, tá? Se não tiver nada, deixa seu comentário aí também pra somar com o vídeo, beleza? Bom, bora lá então pra mais um vídeo, deixa seu like e vamos lá. Bom, eu quero começar conversando com vocês sobre o Mr. Mime e o Larvitar. São dois Pokémon muito interessantes aí que o Ash teve como posse de alguma forma, né, no sentido de ter capturado ou criado, e o roteiro considera esses dois Pokémon como Pokémon do Ash. E é muito interessante isso porque, de alguma forma, isso sempre gerou um debate. Há muitos anos aqui no canal eu trouxe um vídeo falando que o Mr. Mime foi um Pokémon que o Ash capturou no off-screen. Na época ainda havia poucos indícios sobre isso. E conforme o tempo foi passando, as coisas meio que parecem que estavam certas, né? Essas revelações parecem que acabaram sendo concluídas, vamos dizer assim. E por que eu digo isso? Bom, sobre o Mr. Mime, eu vou deixar o vídeo, inclusive, que eu fiz da época do Mr. Mime aí na tela, no izinho. Depois você vai lá e confere. Mas o Mr. Mime, ele desenvolve um papel muito mais próximo da Delia, o que é bem interessante. No começo de Jornadas, a Delia deixa o Mr. Mime com o Ash e no laboratório Sakuragi. Quando o Ash vai para a Batalha da Fronteira em Jornadas, ele usa o Mr. Mime e, consequentemente, é um dos primeiros indícios que a gente começa a juntar lá de trás com um site japonês que confirmava a captura do Mr. Mime por parte do Ash, etc. Alguns dos indícios começavam a se confirmar que o Ash tinha sim, né, capturado o Mr. Mime. Quando a gente vê o Mr. Mime saindo de uma Pokébola, então a gente conclui que pelo menos ele sim foi capturado. O que é bem legal, porque, né, as coisas vão se encaixando. Mas é muito interessante que, conforme o tempo foi passando na história, o Mr. Mime aparecia do lado dos Pokémon que o Ash já havia capturado. O mesmo para o Larvitar. O Mr. Mime, mais recentemente, começou a me chamar mais a atenção, inclusive, no momento que o Pikachu, na batalha contra o Charizard lá do Leon, os Pokémon do Ash, todos esses que ele já capturou, aparecem ali do lado, né? Olhando por ele, cuidando do Pikachu. O Mr. Mime está ali no meio, torcendo pelo Pikachu. O mesmo acontece com o Larvitar, também nessa cena, mas também em um flashback de Pokémon que o Ash já teve, mas não está mais com ele, que é essa tela aí que vocês estão vendo, né? Essa imagem que vocês estão vendo na tela. E isso é muito interessante, porque, querendo ou não, vai confirmando o que a gente já tinha como suposição, de que o Ash, sim, capturou o Mr. Mime e o roteiro considera, mesmo o Ash não tendo capturado o Larvitar, um Pokémon que foi dele. Diferente de alguns outros casos que aconteceram aí em Pokémon de uma forma muito rápida, né? Como a troca do Butterfree com o Raticate, essas situações. De fato, foram Pokémon que ficaram com o Ash, mas o roteiro não considera tão forte como é o lance do próprio Larvitar. Então, é interessante ver como essas situações acabam reforçando essas ideias. O mais recente agora que está acontecendo, e queria ter puxado inclusive isso com vocês na review dos 2 primeiros episódios desse especial, é que a abertura desse especial, ela faz referência, né, sobre a primeira abertura de Pokémon, mas ela coloca o Mr. Mime como um dos Pokémon do Ash. O mesmo para o Larvitar, porque ela vai colocando os Pokémon que o Ash possui ou possuiu
e vai deixando eles em frames ali. O Greg Duran lá no Twitter fez esse compilado, eu tô colocando ele na tela para não ter que refazer esse compilado. Então passa lá no Greg Duran também, o link tá na descrição do vídeo. Mas é muito legal você perceber isso, a consideração do roteiro com esses dois Pokémon. O mesmo com o Larvitar, porque a gente provavelmente deve reencontrar esse Pokémon em algum momento nesse especial. Também é muito interessante que no episódio Lapras de Luxo, é o episódio que o Lapras retorna já depois das situações das Ilhas Laranja. E ele volta já como um Lapras adulto, né? E também é o episódio que o Ash recebe o Larvitar. Então, será que depois desse episódio do Lapras, ou durante o episódio do Lapras, que nós vamos ter, a gente não vai ter um pouquinho do Larvitar? Também seria bacana, né? Isso poder acontecer. A gente sabe que o Ash passou a cuidar dele a partir de um ovo, e foi cedido esse ovo para o Ash. Então eu acredito que o roteiro tem essa linha de raciocínio. A partir do momento que o Ash está com o ovo na bag e esse ovo choca, esse Pokémon se torna automaticamente do Ash. É a mesma coisa no jogo. Quando você ganha um ovo e o ovo se choca, o que acontece? Automaticamente se torna um Pokémon seu dentro de uma Pokébola, né? Então pro anime eu acho que ele deve seguir essa mesma regra, e por isso que muita gente fica um pouco confusa em relação sobre o Larvitar ter sido do Ash ou não. Eu acho que o roteiro tem essa linha de pensamento com esse Pokémon, e consequentemente o considera muito. Até mesmo quando o Ash reencontra Misty Brock em Kanto, na época de Alola, eles têm um flashback muito legal, que eles acabam, né, colocando o Larvitar ali do lado do Ash. E esse momento me parece muito oportuno agora, com os três juntos novamente, para reencontrar com esse Larvitar. Se eu não me engano, o Larvitar ficou no Monte Silver. Então, de alguma forma, quem sabe, seria interessante ver eles por aqui. A real é que o anime Pokémon sempre gostou de fazer referências aos Pokémon do Ash que já se foram de alguma forma, né? O próprio Larvitar acaba aparecendo durante uma abertura em Hoenn, o que é bem interessante, ao lado do Pidgeot. Tipo assim, um rolê super nada a ver, né? Mas ele está ali ao lado da mãe Tyranitar. E o Mr. Mime desempenha esse papel de estar sempre do lado da Delia, mas é interessante que o Ash pode contar com ele em batalhas, porque aparentemente essa é uma captura feita off-screen, e o roteiro não quer deixar isso assim, vamos dizer, evidente, né? Isso não tira o direito do Mr. Mime ser um Pokémon da Delia também, mas é muito interessante que o Ash tem essa conexão com o Mr. Mime, um Pokémon que é dele, mas é mais da mãe do que dele. Porém, quando ele quiser usar, ele pode usar. Então eu acho interessante a gente fazer essa analogia a esses dois Pokémon. Esse é um papo que eu queria ter puxado com vocês em review, mas eu sinto que ficaria um pouco extenso demais, e aproveitar que a gente está fechando a semana, trazer esse assunto aqui com vocês. Então eu acho que a gente pode bater o martelo, mesmo sem o Ash falando, saindo da boca dele, eu capturei esse Pokémon aquele dia que eu encontrei ele e ele se deu muito bem com a minha mãe, porque eu acho que tá mais do que evidente, né, que esse Pokémon faz parte sim de uma captura do Ash e desempenha ali um papel muito mais próximo da mãe dele. E o Larvitar, o Ash pegou como ovo, chocou e automaticamente se torna um Pokémon ligado a ele. Mas e o Haunter, Camaleão? Haunter foi um Pokémon... Então, aí são outros 500, né? Eu acho que o Haunter tem aquele papel de amigo. É um Pokémon que o Ash fez amizade e usou ele em batalha, mas é um Pokémon selvagem. É como o Tapu Koko que decidiu ajudar o Kukui naquela batalha lá, que ele queria batalhar contra o Ash. Isso não automaticamente torna o Tapu Koko um Pokémon do Kukui. Acho que é a mesma regra pro Haunter, né? Seria interessante reencontrar também a Sabrina, o Haunter. Queria ter visto isso em Jornadas. Tinha essa possibilidade, eu acho, né? Mas as coisas não aconteceram como a gente queria. No mais, é um bate-papo o vídeo de hoje. É só talvez lembrete, talvez uma análise, talvez um debate. Talvez eu esteja colocando a carroça aí na frente. Não sei. Eu queria saber a opinião de vocês, a impressão de vocês sobre isso. Eu acho que o anime
já tá muito reforçando essa ideia, né? Há muito tempo, de que tanto Larvitar como o Mr. Mime são Pokémon do Ash. Então é interessante quando a gente até falava na época do começo de jornadas, né? Reparação pro Ash, Ash com Tyranitar e tudo mais. E eu até acho que isso poderia acontecer, sinceramente. Mas ele teria que resgatar o seu Larvitar, porque querendo ou não, ele já teve esse Pokémon. E eu acho que faria mais sentido dessa forma. Um pouquinho mais bonitinho de imaginar, né, o Ash com um Larvitar. Essa é a impressão que eu tenho. Bom, deixo essa impressão pra vocês aí, quero saber a opinião de vocês. E um bom final de semana, e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Lembrando que já temos sinopses para os episódios até o final de fevereiro. Só que começa a ficar um pouco preocupante, porque assim, talvez não veremos todos os Pokémon do Ash do passado. O último episódio de fevereiro é um Pokémon Lapras, né? A gente vai ter agora o retorno do Squirtle, bem legal, ao maior estilo Power Rangers. E lá no final de fevereiro teremos esse reencontro com o Lapras. E Jornadas termina com o Ash encontrando com o Butterfree. Então, assim, fica um pouco difícil da gente entender como as coisas vão funcionar com mais, provavelmente, 4 episódios extras, né? Pois é, os episódios de março serão muito reveladores a respeito do futuro do Ash, do futuro dos encontros que teremos, e fica esse espaço, assim, um pouco preocupante. O que a gente pode esperar a partir desses últimos 4 episódios que teremos em março? Lembrando que em abril inicia o novo anime Pokémon. Então, será que teremos tempo de ver todo mundo? Será que vai rolar um reencontro com o Primeape, com o Pidgeot, com o Larvitar? Começo a achar um pouco mais apertado aí a situação desse especial, tá? E fico me perguntando o que a gente pode esperar para o futuro do anime Pokémon e até mesmo em relação ao próprio Ash. Bom, deixo essa questão aqui pra vocês também. Um forte abraço pra vocês, bom final de semana. A gente se vê logo logo. Não esquece de passar no vídeo da sinopse pra você ficar por dentro do que vem aí agora em fevereiro. Fui! Então, gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever para mais vídeos. E também não esqueça de deixar aquele seu like. Ele me ajuda demais.